Osteologia. Axial, 74 ossos, mais 6 ossos aditivos. Apendicular, 126 ossos. Total, 206 ossos. Os tamanhos do conjunto de ossos e cartilagens se interligam para formar o arcabouço do corpo e desempenhar várias funções: sustentação, proteção, base mecânica para o movimento, formação do sangue, armazenamento de sais. Representa 16 a 18% do peso total do corpo adulto. Periósteo, cartilagem articular, lâmina epifisial, osso esponjoso, osso cortical e medula óssea. Posição anatômica, posição fundamental. Cintura coronária, sagital, lambdoide e escamosas. Frontal, palhetal, temporal, occipital, esfenoide, malar, maxilar, mandíbula. Lacrimal, nasal, lâmina, vômer. Forame orbital, forame magno. Protuberância hospital. Processo mastoide, estiloide, côndilos hospitais. Externo, manúbrio. Corpo, processo tifoide, incisuras costais. 7 verdadeiras, 3 falsas, 2 flutuantes. 7 cervicais, 2 torácicas, 5 lombares. Atlas, axis, processo odontoide. Forames transversos, processos transversos. Pedículos, lâmina. Forame vertebral, processo espinhoso. Platô, promontório, forames sacrais, canal sacral, sacro, cóccix, ramo superior, ramo inferior. Forame obturado, isto. Asa ilíaca. Pubis, acetábulo, cabeça, fóvea, colo. Trocânter maior, trocânter menor. Linha intertrocantérica. Compactos. Face patelar, patela, côndilos, epicôndilos. Face articular, face inferior, ápice, base, tíbia. Platô, côndilos, tuberosidade, maléolo. Fíbula, cabeça, maléolo. Talos, calcânio, navicular, cuboide, cuneiformes. Tarso, metatarso, falange, hálux. Extremidade external, extremidade acromial. Acrômio, processo coracoide, cavidade glenoide. Espina, fossa supraespinal, fossa infraespinal. Ângulo superior, ângulo inferior, húmero. Colo, tubérculo maior, tubérculo menor. Sulco intertubercular. Epicôndilos, rádio, cabeça, colo, tuberosidade. Processo estiloide. Incisura radial, olecame, incisura trocarar. Processo estiloide. Metacarpo. Escafóide semilunar, terminal, psiforme, trapézio, trapezoide, captátil, amato. Proximal, intermédio, distal, hálux. Cinésio. Sagital, frontal, transversal, desvio radial, desvio ulnar, insuficiência passiva, ativa. Varo, valgo, ângulo Q, compressão patelo-femoral, lateralização. Reto femoral, extensão joelho, vasto lateral, extensão e lateralização da patela. Vasto medial, extensão e medialização da patela. Isométrica, excêntrica, concêntrica. Semimê, semitê, gráceo, sartório. Flexão e rotação medial do joelho. Bíceps femoral, flexão e rotação lateral do joelho. Poplíteo, destrava o joelho. Pelve, neutra, anteroversão, retroversão. Coxo femoral, quadríceps. Flexores quadril, iliopsoas, reto femoral, sartório. Abdutores, tensor facial lata, glúteo mínimo e médio. Extensores, glúteo médio, máximo, isquiotibiais, adutor magno. Rotadores laterais, glúteo médio, máximo, mais 6 rotadores. Rotadores internos e abdutores, glúteo mínimo e médio, tensor facial lata. Adutores, pectíneo, adutor longo, curto e magno, grácil, glúteo máximo e iliopsoas. Arco transverso, longitudinal. Tipóia, talo plural, subtalar. Transversa do tarso, plantar, sólio, gastrocnêmico, tibiais, flexores dedos, fibulares. Dorsal, tibial anterior, extensores dedos, fibular terceiro. Inversores, tibiais, flexores dedos, extensor hálux. Eversores, extensor longo e fibulares. Escápulo torácica. Elevação, depressão, adução, abdução, inclinação anterior e posterior, rotação anterior e superior. Glenumeral. Flexão, extensão, rotação externa, rotação interna, adução, abdução. Adução, abdução, horizontal, hiperextensão. Trapézio superior, elevação e rotação superior. Trapézio medial, adução. Trapézio interno, depressão e rotação superior.
Serrátil anterior, rotação superior, abdução, depressão. Romboides, adução e rotação interna. Elevador da escápula, elevação e rotação interna. Peitoral menor, abdução, rotação interna. Neuromecânica. Postura. Alinhada, hiperlordótica, hipercifótica, cifótica lordótica, dorso curvo, dorso plano. Escoliose em C, convexa direita, esquerda. Em S. Cabeça anteriorizada, retraída. Reto do abdômen. Flexão da coluna e retroversão da pelve. Fraqueza, anteroversão e lordose. Oblíquo externo, fibras interiores. Flexão coluna e suporte vísceras abdominais. Depressão tórax e respiração. Fibras laterais, flexão coluna, mais sobre a pelve em retroversão. Oblíquo interno, fibras anteriores e inferiores. Compressão e suporte vísceras. Fibras anteriores e superiores. Flexão coluna, depressão tórax e respiração. Fibras laterais, flexionam coluna e comprimem tórax. Transverso, compressão vísceras e estabiliza a linha alba. Contração muscular. Microscopia óptica, fibras esqueléticas, estrias claras e escuras. Durante a contração, as estrias se aproximam e no relaxamento se afastam. Corte longitudinal da fibra. Sarcômero, linha Z, miosina, actina, banda A, banda I. Deslizam os filamentos. Saliência globular. Submentares em hélice. Agregam pela parte filamentosa com globular projetada para fora, em duas partes iguais, com polaridades opostas. Zonaliza actina globular. Complexo troponina-tropomiosina regulam a interação entre filamentos. Actina distribui-se hexagonal em volta da miosina no corte transverso. Com músculo relaxado, ATP liga-se à cabeça, miosina hidrolisa em ADP e fosfato inorgânico. Complexo troponina-tropomiosina interpõe-se entre moléculas, impedindo interação entre actina e miosina. Íon cálcio do retículo liga-se à troponina, deslocando tropomiosina, permitindo interação entre actina e miosina. Dissocia do sítio catalítico da miosina. Cabeça da miosina puxa filamento da actina, promovendo deslizamento. Cabeça fortemente presa solta novamente quando chega a ATP. Eletromiografia, EMG, é uma técnica de pesquisa em biomecânica utilizada para estudar atividade neuromuscular. Eletrodos de profundidade no interior do músculo, em contato direto com as fibras musculares. De superfície, sobre a pele. Meio do ventre muscular, 2 a 3 cm, centro a centro, longitudinal, paralelamente às fibras. Linha que une a origem e sua inserção. Nos estágios iniciais de desenvolvimento de força, há um período de latência no sinal EMG. Dinamometria permite investigar as forças do movimento. Baseia-se na relação entre deformação de um transdutor e alguma grandeza elétrica resultante desta deformação. Plataforma de força é um instrumento utilizado para medir a força de reação do solo, FRS. Dinamômetro manual, forças de preensão. Biodex, aparelho computadorizado dotado de um dinamômetro, que mede o torque. Torque é o efeito de giro ou tendência de giro, distância perpendicular entre a linha de ação da força e uma linha paralela a ela que passa pelo eixo de rotação.